boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas dessa tarde. Hoje com a presença da Superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Neves Menezes. Ela vai trazer informações importantes sobre a dengue aqui no município de Rio Grande, falar das ações de combate ao mosquito transmissor e orientar a população sobre como se proteger. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Bruna. Michele, fala pra gente então sobre os novos focos do mosquito, né? São cerca de 150 focos nesta semana. Fala um pouquinho mais pra gente. Então, nós estamos com um aumento considerável, né, no número de focos do mosquito Aedes na cidade do Rio Grande e, sobretudo, considerando o ano passado. O ano passado foram cerca de 150 focos no ano todo e nesse ano, apenas em março, né, e agora início de abril, já temos mais de 150 focos em toda a região da cidade do Rio Grande. É um momento preocupante, né? O que nos deixa mais tranquilos é em relação à circulação viral, que não temos ainda uma circulação viral tão exponencial, né, e de grande impacto. Contudo, com a presença do Aedes, a gente tem uma preocupação, sim, em relação, né, às possibilidades das doenças, sobretudo dengue, chikungunya, zika e outras arboviroses. Eu queria aproveitar e explicar um pouquinho, né? Queria que tu explicasse sobre o que é a dengue, né? Que a gente tanto fala e é tão preocupante que as pessoas precisam saber, a gente precisa reforçar principalmente o que é para ela ter esse alerta de como fazer para se cuidar e se prevenir. Uhum. É importante lembrar que a dengue e as outras arboviroses são doenças de transmissões vetoriais. O que é isso? É transmitida por um mosquito. E esse mosquito ele tem um controle ambiental ou não tem um controle ambiental. Ela é uma doença de infecção viral, né? Ela não é transmitida de pessoa a pessoa, então o mosquito precisa picar uma pessoa doente com o vírus e passar, então depois, né, outra picadura, né, para outra pessoa ficar doente. Então ela tem que ter um vetor, e esse vetor é encontrado no ambiente. E como se prevenir dessa doença? Conta um pouquinho pra gente. A principal prevenção, então, é o controle desse mosquito, é o controle vetorial, sobretudo o controle mecânico. O que é esse controle mecânico? É não deixar possíveis criadouros no nosso ambiente, principalmente ao redor das casas, né, ou dentro das residências que possam acumular água. Como que o vetor se prolifera, né? A partir do momento que eu tenho uma água parada, essa água precisa ser limpa, e aí a fêmea vai colocar, né, vai fazer a postura dos ovos nesse ambiente, e aí depois vai ter todo o desenvolvimento desse mosquito, né, na forma de ovinho, larva, até ele ficar um mosquito adulto. E aí vai como um ciclo animal, né? Vai proliferando aonde tiver água parada, água limpa. Então, a gente não tendo possíveis criadouros, né, ao redor da nossa residência, ou mesmo dentro da nossa residência, a gente está cuidando para não ter a proliferação do Aedes aegypti. Michele, aqui no nosso município a gente teve registros não só de larvas, mas também de mosquitos grandes também, né? Isso é um grande problema, porque ele já está naquela fase ali de fazer o pique e realmente contaminar essa pessoa. Sim, então, a partir do momento que nós temos outra fase, né, do mosquito, que é a fase alada, né, que é um mosquito adulto, a mosquita adulta, ele se prolifera muito mais rápido. Né? Então, ele vai fazer mais posturas de ovos, pode picar, né, mais as pessoas. E se encontrar alguém nesse fluxo, né, alguém com o vírus, vai ter essa contaminação viral. Por isso que é importante esse controle vetorial realmente ambiental. E aqui no município são muitos focos, né? E quais são os bairros que têm sido mais preocupante aqui neste momento? Então, a gente está com algumas regiões com maior incidência, né, e prevalência de mosquitos alados, que é um mosquito adulto, né? Região da Quinta, região da volta da rodoviária da Vila Maria, região do Distrito Industrial, a região central aqui, Cidade Nova, são regiões que nos preocupam bastante, porque vem recorrente novos focos nessas regiões. Então, a gente tem potencializado as ações ali da vigilância nessas localidades. Mas estamos com toda a cidade, né, com focos positivos, tanto na fase larval e algumas localidades com a fase do alado, né, que é um mosquito adulto. Michele, é importante a gente destacar que a gente está no início do ano, né? A gente está em março. E os números de casos desse foco está muito grande comparado ao do ano passado.
é importante a gente destacar para o pessoal que está em casa para ter esse alerta, né? O município de Rio Grande é um município pequeno e segue crescendo a cada dia mais o número de focos. E só quem pode evitar são os moradores, é o pessoal que vai cuidar do seu quintal, vai cuidar da sua caixa de água, né? Precisa ter esse cuidado para não seguir aumentando os números. Sim, é importante lembrar que ela é uma doença de saúde coletiva, mas não que ela impacta na saúde, mas ela é uma questão ambiental também, é um problema de, né, região ambiental. Então, a comunidade precisa estar junto nesse processo de recolhimento adequado do seu lixo, de armazenamento adequado, né, dos pneus, por exemplo, se tem em casa, dos vasinhos de planta, né, não deixar ali o pratinho embaixo do vasinho de planta, né, limpar os recipientes, né, que guardam água para os animais, né, de estimação, cachorro, gatos, galinhas, né, precisa fazer essa limpeza porque é importante para a prevenção. Então, ela é uma doença também de pacto coletivo, né? Essas doenças de transmissibilidade são doenças de pactos coletivos, que se eu cuidar da minha residência, eu não cuido apenas da minha saúde, eu cuido da saúde do meu vizinho também, eu cuido ao redor da minha residência, né, da minha comunidade. Então, a prevenção, ela é um pacto coletivo também, né, assim como outras doenças preveníveis, né? A dengue, ela é uma doença prevenível. Michele, fala um pouquinho pra gente, então, quais são as ações que a Prefeitura está realizando ao combate desses focos. Então, nós temos o programa da dengue no município, né? Ele é um programa estruturado que tem a visitação dos agentes de endemias. Então, diariamente, os agentes vão nas residências fazer a observação e fazer o controle mecânico, né? Que é retirar os possíveis criadouros, orientar a população, orientar a comunidade, para ver o que tem dentro da sua residência e ao redor da sua residência. Além disso, nós temos armadilhas, né? Nós monitoramos toda a cidade com armadilhas de larvas, né? São as larvitrampas. Então, temos pontos em toda a cidade. A cada 7 dias, nós vamos lá e verificamos aquelas armadilhas para ver se tem focos naqueles locais. Estamos mudando o programa, né? A partir de uma recomendação do Ministério da Saúde e implementando, a partir do mês de abril, as armadilhas ovitrampas, né, que é um modelo diferenciado e para pegar a fase, né, do mosquito já na primeira fase, ao invés da fase larval, na primeira fase que é a do ovinho, né, a postura do ovo. Além disso, estamos com uma parceria com a Fiocruz, né, a Fiocruz Amazonas, onde nós vamos implementar as estações disseminadoras de larvicida. E como é que ela vai funcionar aqui pra gente? Então, essas estações disseminadoras, elas vão ficar perto dessas armadilhas e ela tem um poder residual. Quando a fêmea vai lá naquela armadilha, né, ela vai tocar na aguinha, aquela aguinha vai estar com larvicida. O que é o larvicida? É o produto químico que vai passar tanto para a prole desse Aedes, dessa fêmea, né, para os ovinhos, né, para toda a prole desse mosquito, como para os outros locais. Então, ela vai disseminando esse veneno, né, em outras localidades, para não ter o vírus circulando tanto nela, como nos ovos que vão nascer dela, né? E em outros locais também. É uma estratégia, né, já de aplicação de produto químico, mas é um produto químico de baixo impacto para a saúde humana, mas ele é importante para esse controle ambiental, né, do mosquito. Michele, é muito importante saber dessas ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta para conversar um pouquinho mais sobre a dengue. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas dessa tarde. Quem está aqui com a gente hoje é a Superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Neves Menezes. A gente está conversando sobre a situação da dengue aqui no município do Rio Grande. A gente vai conversar sobre os sintomas, a gente já falou sobre os cuidados que a população deve ter e a importância de cada um fazer a sua parte para evitar a proliferação desse mosquito, né, Michele? No primeiro bloco a gente já conversou bastante sobre o que é a dengue, como ter esse cuidado, as ações da prefeitura, algumas, né? Tu começou a me citar também sobre a prevenção nas escolas. Fala um pouquinho pra gente. Então, nós temos um grupo educativo, né, de agentes de endemias, e nas escolas prioritárias, nos bairros que tem mais foco, nós estamos indo, né, e fazendo todo um projeto que se chama Multiplicadores de Prevenção da Dengue.
como as crianças e adolescentes, né, com a comunidade escolar. E aí fazemos todo um projeto, né, de orientação. Cada faixa etária tem uma metodologia específica, né, mas em relação tanto aos cuidados, à prevenção e ao cuidado com ambiental, né. Michele, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar em alerta, né? E quem elas devem procurar no caso de sintomas da dengue? Então, a dengue ela é uma doença de transmissão viral, né? E as doenças de transmissão viral, elas são muito parecidas. Então, ela pode ser confundida com uma gripe, por exemplo, agora nas mudanças de temperatura. E Eu acho que vou precisar só que comece desde o início, tá? Eu me Então, enrolei. Isso, tu vai me responder quais são os sintomas. Tá. Então, os sintomas, né? Ela é uma doença de transmissão viral, a dengue, e tem sintomas muito parecidos com outras doenças virais, por exemplo, como a gripe. Então, a dengue, em específico, dengue, chikungunya, né? Elas dão sintomatologia, né? De temperatura alta, então a pessoa vai ter febre, a pessoa vai ter um mal-estar físico, a pessoa vai ter dores nas articulações, né? A dengue se refere muito à dor retroorbital, né? Atrás dos olhos, uma dor muito potente, assim, muito forte. Pode ter vômito, pode ter diarreia. E a orientação é não se automedicar, né? Mesmo para essa sintomatologia, e procurar a unidade de saúde mais próxima, que aí o profissional de saúde vai saber avaliar e, se necessário, vai notificar, né? É importante sempre a pessoa, quando vai na unidade de saúde, avisar, né? Comunicar o profissional de saúde se viajou, se teve alguma área de risco, né? Se tem mais alguém da família contaminado, né? O positivo para dengue. Se está nessas áreas, né? Por exemplo, moro no bairro da Quinta, moro lá ou trabalho no distrito industrial, que são bairros com maior circulação do Aedes, que pode influenciar também nessa possibilidade da pessoa ter dengue ou chikungunya, né? Nós temos várias regiões do estado que estão com alto índice, né, de transmissão viral. Rio Grande não é ainda o caso, nós estamos em nível 1 aqui em relação ao programa da dengue, né? São vários níveis de ações. E nós temos hoje 4 casos positivos, né, para dengue no município, adquiridos no município do Rio Grande. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, das notificações, né? Porque é um número alto também, são mais de 40, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo, de como é feita a notificação, como é feita a avaliação, onde é feito também. Então, a notificação, ela parte do trabalhador da saúde, né? A pessoa lá, o usuário, chega com a sintomatologia em qualquer unidade de saúde, tanto a nível do Sistema Único de Saúde como particular. E se a pessoa for suspeita, né, para dengue ou outra arbovirose, ela vai ser notificada. Aí tem a fichinha de notificação vai para a vigilância epidemiológica, nós fazemos a investigação também junto com esse paciente e coleta, né? Ali a coleta de sangue, se for no período ainda predestinado, né, para a organização em relação à taxa viral, e aí vai ver se é positivo ou não. A notificação, ela é um controle epidemiológico, né? A avaliação de sinais e sintomas e o diagnóstico precoce é para cuidado do paciente lá na comunidade, né, no território. Michele, e sobre a vacinação, né? Existe já uma vacina contra a dengue? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais pra gente sobre essa vacina e também a faixa indicativa, né? Nós não temos hoje a vacina no município do Rio Grande, né? Ele não é prerrogativa para o nosso município em função da nossa baixa circulação viral. Nós temos a vacina a nível de estado, ali região de Porto Alegre, e a faixa etária são dos adolescentes, né? Então, os adolescentes estão sendo vacinados ali na região de Porto Alegre. Então, a gente não tem nenhuma previsão também, é só em casos mais graves para a vacina vir para o município, é isso? Isso. Nesse momento, né, os indicativos de orientação para a realização da vacinação é só em municípios com uma alta taxa de incidência, né, e já essa prevalência da circulação viral na comunidade, o que não é o caso do Rio Grande, né? Então, por isso que é importante as nossas ações em relação ao controle ambiental. Hoje, o nosso foco é controle ambiental ainda, né, antes da circulação viral. Quando tem a circulação viral, a perspectiva é mais preocupante, né? Até porque precisa reestruturar o sistema, né, para atendimento dessas pessoas. Nós temos um plano de contingência, né, importante lembrar, já estruturado. O plano de contingência, ele é um plano intersetorial, né, que não envolve só a vigilância em saúde, envolve a atenção básica, né, a alta complexidade, porque aí depende do nível do paciente, do nível de circulação viral na cidade
e também do nível de gravidade que esse paciente chega à unidade de saúde. Então, como é que ele vai ser atendido, qual a localidade que ele vai ser atendido, se pode ser na unidade básica de saúde, se precisa ir para a UPA, ou se precisa ir para a unidade de internação, né? Então, tem todos os níveis. E além da saúde, né, tem outras secretarias. Então, serviços urbanos, meio ambiente, né, portos, educação. Então, é um plano bem completo e complexo, né? No sentido de vários setores. Muito bacana. Michele, a gente está chegando quase ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a tua presença hoje aqui. Eu queria também que tu reforçasse para quem está nos assistindo em casa a importância de ter esse cuidado em casa, como é grave essa doença, né? Que muitas pessoas podem ficar só com aquela infecção, mas tem casos que podem ser generalizados, que podem levar à morte. Então, é preciso ter esse cuidado e essa orientação, né? Para passar para o amigo, para o vizinho e passar adiante. Então, os principais cuidados, né, é com o vetor, realmente, porque ela é uma doença de transmissão vetorial, reforçando, né? E o nosso cuidado, ele precisa ser ao nosso redor, né? Dentro da residência, ao redor da residência, né? Na comunidade que eu moro. Cobrar não só da minha família, mas também do vizinho, da vizinha, para ter esse pacto coletivo realmente de prevenção em relação ao Aedes. Porque se a gente não tiver o Aedes circulando, não vamos ter a circulação viral circulando também. Então, esse é o principal foco, né? Não deixar água parada, não deixar possíveis criadouros, né? Nós já encontramos a Aedes em tampinha de garrafa PET. Então, a tampinha bem pequenininha, tinha ali um pouquinho d'água e tinha uma larva de Aedes. Então, a fêmea, ela é super inteligente, ela vai em locais limpos, né? Mais escuros, que possam ter essa alta proliferação, né? Que possa perpetuar a sua espécie. E a gente tem que ser mais esperto que o Aedes, né? Não deixar esses materiais ali para não acumular água. E essa é a principal prevenção. E aí depois pode usar o repelente, né? Pode usar roupas compridas, agora vem a época que a gente pode se proteger mais. Mas a principal prevenção é não acumular, né? Possíveis materiais que possam acumular água da chuva e água limpa, né? A valeta, o pessoal fica muito preocupado, né? Com as valetas, com as questões mais a nível de município. As valetas, nesse momento, elas não são possíveis criadouros para o Aedes. Ela é um possível criador para o Culex, que é aquele mosquito que fica na nossa volta de madrugada, de noite, né? Mas para o Aedes, ele não é um potencial criadouro, né? E eu queria só que tu reforçasse, por último, então, a gravidade dessa doença em casos de pessoas com comorbidades. Então, ela é uma doença, novamente, que ela é sistêmica, né? E sim, ela principalmente em idosos, né? Crianças, ela pode vir ao óbito, né? Trazer ao óbito. Então, a prevenção realmente continua sendo essas, né? De não ter o mosquito circulando, porque se não tem a circulação do mosquito, não vai ter circulação viral, né? Tá certo. Muito obrigada, Michele, pela tua presença hoje aqui. Tá bom, obrigada, Bruna. E para você que nos assiste, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.